Bem-vindos a mais um episódio do SVTAON, o podcast da Super Varejo, maior e principal hub de conteúdo do cenário varejista. Eu sou a Evelyn Freitas e estamos no mês de março. No mês de março, celebramos o mês da mulher. E nesse mês, uma convidada muito especial. Não tem como falar sobre mulher e varejo sem citar essa convidada. Uma pessoa que está há mais de 20 anos nesse setor e pode representá-lo muito bem aí no âmbito feminino. Então hoje vamos falar com Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Olá, Evelyn, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu já acompanhei algumas entrevistas, estava aqui com o Samuel Vânio, o presidente do Instituto. Eu sei que está aí repercutindo muito bem o SVTAON. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje e poder bater um papo. Não, e é uma honra para o SVTAON poder receber você também nesse mês tão importante aí, um mês de muita representatividade feminina. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece lá no Instituto, Evelyn. Sandra, antes de falar sobre Instituto Mulheres do Varejo, que é muito importante para o mês de março, eu quero falar sobre Sandra Takata. Puxa vida, Evelyn. Bom, eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha formação e até chegar ao Instituto. Muitas pessoas perguntam, né, assim, por que você caiu no varejo e por que está aqui hoje, né? Então, eu gosto de contar uma história de pequena. Meus avós são japoneses, né? E meus pais já nasceram aqui no Brasil. Mas nós japoneses, nós sempre tivemos uma cultura diferente, uma disciplina muito rígida, muito machista e muito masculina também. E eu me lembro, isso tem muito a ver com o que eu sou hoje, e eu me lembro uma vez que um dos meus tios, o meu tio mais velho, tinha falecido, e a gente costuma fazer então as missas budistas naquele altar japonês, onde a gente reverencia e onde ficam as datas de nascimento e morte, então, das pessoas. E eu achava aquilo lindo, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, enfim, eu era pequena. E eu chego, e aquele altar, ele então passa de pai para filho. Meu avô já tinha falecido, meu tio mais velho estava lá, e eu achava que aquilo vinha para minha casa, né? O altar vinha para minha casa. Então eu digo para minha mãe o seguinte: mãe, o altar então vem para casa. E ela me diz o seguinte: para de ser boba. Você não sabe que você é mulher e quando você se casar, você não vai mais pertencer à família? Você imagina isso para uma criança de 7 anos ouvir uma frase dessa? Para mim foi um choque, porque o não pertencer à família tinha um outro sentido, mas o não pertencer é porque você não herda o sobrenome da família, então não dá perpetuidade a isso, certo? Só que para mim trouxe uma revolta interna de acabar com essas crenças limitantes, porque o não pertencer à família me dizia que, então eu não quero nunca me casar. E aí, quando você vai crescendo, a minha mãe fez até a 4ª série na época. Ela não tinha muitos estudos. E quando a gente começa, então, a estudar, a gente cientificamente começa a entender que várias coisas não existem, que são crenças limitantes realmente. Uhum. Então, eu infernizava a vida da minha mãe. Eu sempre conto isso. Ela falava assim... começava desde cedo, né? Ela falava assim, não fique embaixo da mesa, porque você não vai crescer. Gente, eu tenho 1,70 m, assim, pra japonesa, eu sou bem alta, né? Não sei se eu ia crescer mais, mas eu sei que eu ficava embaixo da mesa de propósito. Você lembra da história do leite com manga? Que não podia misturar, que você morria? Mas eu bati leite com manga e tomei leite com manga. Testava os limites, né? Até onde eu posso ir. Justamente assim, para mostrar para ela que essa questão
de não pertencer à família, não era real. No fundo era isso, né? E aí eu acabei... Eles achavam que, assim, o sonho de todos, e muitos pais até hoje, é que o filho se torne médico. Então, até chegar ao ensino médio hoje, né? Eu me matriculei Eu nasci em São Bernardo do Campo, então eu me matriculei num colégio que tinha... É como se fosse um técnico na parte de clínicas, né? Tinha uma parte médica também. Mas, gente, fora de brincadeira, eu não aguentei ver sangue. Uma vez meu irmão enfiou um anzol no dedo e eu quase desmaiei, assim. Eu ficava pensando, gente, eu acho que eu não sirvo para isso. E você se matriculou para suprir essa assim, sabe? expectativa dos seus pais. Justamente. E quando eu participei de uma roda de conversa, né, com vários profissionais, eu acabei encontrando uma jornalista e eu me encantei por aquilo. E eu falei, gente, é o que eu quero fazer, né? Mas eu nem imaginava por quê. E eu falo que hoje, muitos adolescentes e jovens, eles não imaginam que tudo que você passa, você acaba juntando e no fim você sabe o porquê daquilo, né? E hoje eu entendo que o jornalismo me trouxe a possibilidade, né, de dar voz hoje a muitas mulheres e capacitar e fazê-las entender que elas têm voz para isso. Foi no momento que você quis o jornalismo, que você teve esse insight? Não. Ou aconteceu alguma coisa na sua vida que você pensou, preciso representar esse público? Não, ao contrário, né? Você vai passando por uma série de situações na sua vida e que você nem faz ideia do que está acontecendo, né? A gente até estava conversando antes, né? Um bate-papo. Então, eu conto que eu comecei a minha carreira mesmo profissional como trainee na Abril, trabalhei na revista Capricho, enfim, era a revista dos sonhos, então era onde eu queria trabalhar e eu estava lá e eu falo que eu não tinha maturidade suficiente para estar lá, né? Num mundo tão disputado. E um pouco depois eu acabei ficando grávida enquanto fazia freelas. E aí você já se depara com uma das primeiras situações pelas quais as mulheres passam, que é justamente um dos maiores desafios que a gente tem no mundo corporativo, a maternidade, a gravidez. E eu comecei a procurar alguns trabalhos grávida e, lógico, ninguém queria me empregar. Isso que eu ia te perguntar. No momento que você descobriu a gravidez, desse momento em diante, como o mercado de trabalho reagiu à sua gravidez? E aí eu percebia que eu recebia muitos nãos porque eu falava, eu tô grávida, né? E aí desconversavam, eu passava até por um momento de entrevista, até o final, até que uma pessoa a quem eu agradeço, né, até hoje, me contratou grávida. O que hoje em dia... Me contratou grávida e disse... É bem raro, né? Você fica até quando você quiser, né? E nós fizemos um pacto, porque eu tinha na minha cabeça, então, que eu ia ficar até o bebê nascer e que eu ia ficar, então, 1 ano fora, né? Porque eu queria ter esse contato com a maternidade. É da sua primeira gravidez. E aí eu realmente trabalhei, atuei, né? Com barrigão, enfim. E o que você fazia? Então, nessa época, eu trabalhava num jornal que pertencia à comunidade japonesa, que estava no Japão e que fazia parte da Globo Internacional, Japão. Então, eu mandava as notícias do Brasil para o Japão. E, enfim, trabalhei nessa época,
comecei a fazer... Só que, enfim, a gente não aguenta ficar muito tempo longe do mercado de trabalho, né? Sim. Você, de fato, então, se afastou. Eu me afastei, mas eu fazia alguns freelas em casa. E na época eu trabalhei para um jornalista muito renomado, que ele já faleceu há algum tempo, mas para Fernando e Fátima Pacheco Jordão, fazendo pesquisas de mercado. Eles precisavam de jornalistas, porque a gente entrevistava presidentes e pessoas muito importantes, né? Então eu passei nesse ano fazendo isso, fazendo pesquisas que dava para fazer de casa, né? E eu até me lembro uma situação que eu falo da questão do olhar feminino. Eu tinha de entrevistar na época Maria Silvia Bastos, que era presidente, acho que na época, não lembro se ela estava na CSN na época. E a minha filha começou a chorar. E eu assim, meu Deus do céu, ela tem de chorar nesse momento que eu tô falando com a presidente aqui, o que ela vai achar? Olha a cabeça já da mulher, da mãe. Então, o que outra pessoa vai pensar do choro do meu filho? Né? Isso ainda acontece no mundo corporativo, eu acho que menos, que a gente se acostumou com os calls, né? Os filhos no colo, que a gente tem levado, mas muitos líderes ainda pensam dessa forma. É, né? o preconceito, né? É a gente tem medo do julgamento, É. do por que você está deixando o seu filho atrapalhado. Justamente. E eu o já seu lado imaginei profissional. que ela fosse, sabe, desligar o telefone. Isso, sua filha tá Né? recém-nascida. Recém-nascida. E aí, com muita delicadeza, ela diz assim: nossa, você tem uma bebê? E aí eu falo assim: sim, né? Eu estou trabalhando de casa. Ela é recém-nascida e eu fiz a opção de trabalhar, então, dentro de casa, enquanto ela é pequena. E ela fez um super elogio na época. E eu achei aquilo de uma grandeza enorme. E eu entendi porque ela estava num cargo de liderança naquela época. E só lembrando, isso foi há quantos anos atrás? Há 29 anos, porque a minha filha está fazendo 29 anos, praticamente há 28, né? Há 29 anos atrás, que ainda não era normalizado o trabalhar de casa. E justamente ainda o preconceito com a maternidade no mercado de trabalho era muito maior até que nos dias de hoje. Sim, sim. Enfim, eu fiz vários freelas depois disso. Essa pessoa que me contratou grávida me contrata em outro momento. Agora que tinha um poder muito grande da Globo Internacional crescendo no Japão. E ela me contrata, então, para, em outro momento, eu mais velha, como editora. Né? Eu era repórter, então eu fui como editora para lá. E aí, eu trabalhei lá durante 9 anos. 9 anos. Só que os meus horários eram também meio japoneses. Então você tava numa rotina Então eu louca. tinha um fuso horário meio japonês. E quando foi quase no final desse período todo que eu fiquei, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E Isso 9 anos depois, né? Não foi? Você imagina, assim, você trabalhar num fuso horário diferente. 3, 4 horas da manhã, você tá num fechamento, né? E aquilo começou a ficar pesado. E eu comecei, então, meu marido fundou uma agência. Nosso primeiro cliente foi a Associação ECR Brasil, que tem muito a ver com varejo. E eu comecei a usar, então, um pouco da equipe para me ajudar em algumas matérias. E então eu dividi o espaço entre a agência e o horário de trabalho para poder cuidar da minha filha e para poder trabalhar também. Uma agência de assessoria de imprensa, né? Isso. Como foi para você esse momento de fuso horário? Então, você estava com 2 filhas, né? Uma já criança, né? Por volta dos 10 anos, 9 anos, outra recém-nascida. Como que era para você, talvez, se ausentar no momento que as suas filhas estavam acordadas e estar acordada quando elas estavam dormindo? Eu acho que esse desafio que as mães passam hoje em home, né? Muitos líderes não entendem
E naquela época, ainda bem que eu tinha assim, líderes que entendiam totalmente. Eu acho que o jornalismo é um pouco mais aberto, o pessoal da comunicação é mais aberto. Então eu tinha essa preocupação de repente estar fazendo uma entrevista, um fechamento em horários à noite, e as crianças chorando, e você se dividir. E lógico, do outro lado, eu acho que você tem de contar com apoio, com a rede de apoio. Então, assim, meu marido também sempre, sabe, me apoiava. Então, ele ficava com as crianças, ficava com a porta trancada muitas vezes, para que ele cuidasse e eu terminasse o fechamento, né? Então, tinha muito essa troca. A gente tem de entender que dentro de casa não somos as responsáveis únicas pela casa, né? Outro dia mesmo, sabe? Eu comentei algo sobre o caixa de bate-papo do Enxuto nas minhas redes sociais. Achei uma ideia incrível, né? E num dos comentários, um homem falou assim: nossa, é muito, muito interessante, né? Você vê esses movimentos, mas o que eu espero mesmo é que tenham lugares para que homens possam ficar se divertindo enquanto vocês fazem as compras, né? É um pensamento ainda arcaico que a mulher precisa É a fazer mulher as que faz as compras, compras, que né? é a E mulher aí eu fiquei que cuida pensando da assim, como eu casa, né? respondo, se eu respondo de forma marcada, mas eu falei, não, não é assim, Respiro! não é assim que eu ganho a pessoa, e eu respondi. Aí eu disse assim no meu comentário, você sabia que o que eu tenho mais visto são os casais juntos fazendo abastecimento? Afinal, o gerenciamento da casa é de responsabilidade das duas pessoas. Então eu vejo muitos homens com a lista de compra que pode ser preparada pela mulher ou até ele é responsável, né, por isso. Então, por que não? Então a gente tem sérios, sabe, tabus e preconceitos para que a gente, e esse, assim, sabe, é um dos trabalhos do Instituto, para que a gente leve mais conscientização nesse tipo de, sabe, dessa pressão que você sofre como mulher. É exatamente Né? isso, a pressão. E você citou até a rede de apoio. Hoje, não são todas as mulheres que possuem a rede de apoio. Nós Não, vemos muitas mães solo, muito, muito. mães que que foram para outros estados, somente ela e seus filhos, mães que buscam emprego, mas não têm pessoas que cuidem de seus próprios filhos. Então, o que essas mulheres precisam? Que conselho você daria para essas mulheres, principalmente essas que não têm a rede de apoio? Vou contar o case. Eu gosto de contar o case. Eu acho que muita gente já conhece, mas a gente gosta de espalhar, né? Então, eu falo muito do Super das Frutas lá do Sul, que é operado 100% por mulheres. Gabriele Salvetti, que é uma das fundadoras, né, que hoje está na segunda gestão, foi fundado pelos pais. Então, ela e o irmão cuidam das unidades. E eles pensavam em fazer em algo com impacto social. Começaram a fazer entrevistas, não sabiam muito bem o que queriam, mas eles, como a cidade é pequena, eles viam sempre as mesmas pessoas passando pelas entrevistas e perceberam que as mulheres não iam às entrevistas. E aí a Gabriele foi atrás e descobriu que foi justamente a falta de rede de apoio que faziam com que as mulheres faltassem, porque eu não tenho com quem deixar meu filho e era o horário marcado para entrevista. Então, gente, eu não posso vou levar meu aparecer, filho para entrevista. eu não vou levar meu filho para entrevista. Como é que eu faço, né? E foi aí que ela disse o seguinte: puxa, a gente precisa então de pessoas novas. A gente quer fazer algo de impacto que mude a cidade. Por que não, então, montar uma creche do lado do supermercado para que as mulheres venham? E ela disse que em menos de uma semana ela conseguiu preencher todas as vagas. E o que ela fez? Ela capacitou açougueiras e padeiras, porque isso não é comum ainda no varejo, né? Ainda o público que público trabalha ainda é ainda é masculino. né? Mas ela capacitou, então, açougueiras, padeiras. Ela fez uma adaptação também
com algumas caixas para que elas pudessem ter o peso ideal de uma mulher suportar e fazer essa reposição. E foi muito, muito, muito interessante. O supermercado bombou na inauguração, foi, sabe, nas redes sociais. Houve muito preconceito também, né? Porque alguns comentários, né, machistas falavam assim, agora eu vou precisar de saia para entrar nesse supermercado, enfim, né? Mas ele deu muito certo. O pessoal achava que o açougue tinha uma qualidade diferente, o corte e o atendimento era diferenciado, né? Porque tinha esse olhar do cuidado da mulher. O cuidado, talvez a atenção. Só que aí o que acontece? Ela conta que algumas mulheres começaram a pedir demissão. Olha só o círculo. Quando elas começaram a levar as crianças para a creche, você acredita que essas mulheres não tinham nem muito dinheiro para comprar muitas fraldas ou passar pomadas, essas coisas são muito caras. As crianças deviam permanecer com a fralda muito mais tempo do que o necessário. E as crianças vinham com assaduras severas. E a gente não está falando de uma ou duas, enfim, né? Mas várias crianças. Então, as cuidadoras da creche começaram a orientar. Mãe, troca mais fralda, né? Aqui a gente tem mais fraldas. Vocês podem trazer as roupas, a gente também vai lavar as roupas, né, delas. E aí as mulheres começaram a pedir demissão. Por quê, né? Quando eu faço palestra em qualquer lugar, e eu sempre falo isso para os homens, e eu digo o seguinte, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês pensaram foi a seguinte, tá vendo? A gente dá benefício, faz creche, orienta, tá aqui todo mundo cuidando do seu filho, e as mulheres pedem demissão. Não valorizam o que o que a gente não faz. é. Mas não é isso. A Gabriele achou aquilo muito estranho e foi conversar. A conversa não parou por aí, porque todo mundo pararia e o que é? Eu contrato outra, aí vou e acabou. Ela foi até a casa e começou a conversar com essas mulheres. E aí uma rádio peão surgiu entre elas. Então uma fofoca que disseram que o supermercado ia delatar para o conselho tutelar. E que elas poderiam perder o filho. Então, elas... Isso completamente fofoca. Totalmente. Só que como essas pessoas, elas são desconfiadas, né? Elas não contam com esse apoio. Eu não vou perguntar para a chefe se vai isso acontecer, sabe? Eu não tenho uma segurança psicológica para fazer isso. A gente sempre acaba omitindo. Quantas vezes a gente não omite para contar que está grávida até chegar até o certo estágio? Né? Como é que eu vou contar? Olha, eu vou receber uma promoção e eu fiquei grávida agora. A gente esconde. Esconde, né? Então, vou esperar crescer a barriga para eu conseguir contar. Né? Então, ela foi atrás. A Gabriele foi atrás e descobriu justamente que isso estava acontecendo. E ela falou, nós todas somos mulheres, a gente vai engravidar um dia, isso é um curso normal. E uma aqui, a gente está para apoiar a outra. Então, desistam desse pensamento. A gente não vai delatar para conselho tutelar nenhum. Algumas voltaram, algumas não. Muitas vezes é o constrangimento, né, que você acaba sentindo. Então, não queria que as pessoas soubessem que eu estou passando por esse momento. Meu filho tá com esse problema, mas não é porque eu quero, é porque, infelizmente, eu estou nessa situação. Então, o que eu falo para muitos varejistas ou muitos empresários ou para muitos líderes é que o buraco está mais embaixo. Eu já ouvi muita coisa de, puxa, eu sou empresária, gente. Agora fica tudo a cargo dos empresários. Mas a gente tem de ser ativista também. Se a gente for esperar só o governo, só esperar as outras medidas para que a gente, sabe, mude o nosso entorno. Ela está numa cidade que eu não me lembro se tinham 15 mil habitantes, sabe? Mas o entorno ele começa a mudar, a economia começa a girar. Isso que eu falo que é a abundância.
Porque quando uma pessoa ela tem condições de comprar mais fraldas, ela vai trazer de repente, daqui a pouco ela contrata alguém para estar cuidando do filho, talvez ela nem precise da creche. Ou se precisou da creche, ela vai poder ter um poder aquisitivo, vai consumir mais, ela é uma cliente. Né? É realmente um ciclo, é um círculo. Então, as coisas começam a rodar a partir do momento que você tem um olhar para o próximo. É uma coisa que o Samuel falou também aqui na nossa entrevista, o varejo trabalha com pessoas, e para você trabalhar no varejo, você precisa gostar de pessoas. Então, como eu tenho um funcionário que está passando por uma situação e eu não olho para esse funcionário, não olho para essa pessoa, não olho para esse próximo. Isso não só gestores, né? Acho que colegas em geral. Sim. Então, assim, esse lado, por isso que a gente fala muito da questão da diversidade, né? Esse lado humano, as mulheres também trazem para a operação. E hoje, quando a gente vê a base do varejo, ela é formada por muitas mulheres, mas quando chega lá na diretoria, essa escada ela começa a ficar um pouco mais difícil. É como se fosse uma pirâmide, né? Temos muitas mulheres na base. E vai se E afunilando, vai se afunilando quando chega na ponta. E eu já ouvi muitas vezes, né? Nesse caminho todo, a gente faz 6 anos de instituto, mas eu já ouvi muitas vezes, a gente dá o cargo de diretoria de CEO, vocês é que não querem, né? Mas o que acontece? Então, vamos supor que a gente tem uma grande empresa que tem aí lojas espalhadas por todo o Brasil. E a gente sabe muito bem que quando há um cargo de gerente regional e você está em São Paulo e você vai precisar mudar para o Mato Grosso, tá? Se acontece isso com o seu marido, o que você faz? Você pede demissão do seu emprego e leva os seus filhos. E você acompanha. O contrário é muito difícil acontecer. Tem vários problemas e desafios na sociedade que eu acho que a gente tem de resolver, e isso ajuda nessa mudança assim que a gente tem de fazer, de mudança de mindset. Por quê? De um lado, olha lá, tá vendo o vagabundo que vai ser sustentado pela mulher, porque de repente ela pode estar ganhando 3 vezes mais para fazer essa mudança. E é importante a gente destacar isso, porque o machismo não afeta somente as mulheres, afeta também, tem essa linha com o homem, então você não pode fazer isso porque isso não é uma coisa que um homem faria. Né? Eu abandonar meu emprego, eu de repente ficar cuidando das crianças enquanto eu procuro outra vaga, né? Então, isso é muito complicado. Então, a gente entende o lado masculino, só que, às vezes, a gente acaba deixando de lado uma vontade que a gente tem e muitas não se candidatam à vaga para não arrumar trabalho, complicação em casa. Eu prefiro, de repente, manter o meu casamento, a minha família inteira, né? Mas vale destacar que crescemos com esse pensamento de que é... Total. O casamento em primeiro, a família em primeiro. E aí a gente Não que esteja errado, mas é a diferença entre como mulheres são criadas e como homens são criados. Homens são criados para o trabalho. E afinal de contas, né, o que a gente trabalha no Instituto é justamente essa transformação de mindset para que a gente tenha as nossas escolhas. Para que a gente possa engravidar quando o nosso relógio biológico está ok, né? Eu tenho visto até que algumas empresas, e isso é muito controverso, polêmico, oferecendo congelamento de óvulos para as mulheres. Pode ser uma escolha. Eu posso, de repente, querer engravidar depois. Ok? Mas, se eu quiser engravidar naquele momento e eu posso estar num momento de promoção, de ascensão, por que não? Eu só vou precisar de um período para eu poder me adaptar. Uhum. E isso pode ser coberto pela equipe de alguma forma. Afinal de contas, homens ainda não conseguem engravidar e eu sempre digo que nós temos a responsabilidade de criar cidadãos saudáveis. Sim. E que serão o quê? Nossos futuros clientes. A gente começa a ver o quê? Uma baixa aí
taxa de natalidade pela primeira vez em 2023 no Brasil. Ou seja, a nossa população está começando a envelhecer. Muitas mulheres ou não querem engravidar ou estão engravidando tardiamente, né? E às vezes não conseguem. E como que você Né? enxerga essa movimentação? Você vê isso pelo mercado de trabalho ou por escolhas? Talvez mulheres estão escolhendo mais, tendo a oportunidade de escolher quando vão engravidar ou não vão. Eu acho que tem as duas coisas hoje. Eu acho que tem hoje uma ascensão das mulheres que realmente têm essa escolha, só que são mulheres mais corajosas. Eu acho que não é só isso, né? A maior parte delas ainda deixa a gravidez para depois, mais por causa de uma pressão do mundo corporativo. Para você ter uma ideia, não faz tantos anos assim, mas a gente descobriu que num varejo, o que acontecia quando você engravidava? Você era tirada do centro de custo. E quando você voltava, você tinha já de se articular para falar com o seu chefe, para ver se tinha aquela vaga, ou você corria para os outros departamentos para poder voltar. Uhum. Ou seja, você imagina a cabeça de uma mulher quando ela engravida A pressão. e ela sabe disso. O medo de perder o emprego. Perder o emprego é no momento que eu vou ter mais uma vida, eu vou precisar de mais dinheiro, né? Hoje, a gente não trabalha mais só por opção. Né? Muitas mulheres se acenderam, mas hoje a gente também tem de trabalhar por necessidade, sabe? O custo de vida e tudo que você pretende ter hoje, você também precisa trabalhar. Não é só o homem que tem de ir lá bancar. Isso também os homens têm de perceber, né? Nesse quesito, quando eles se tornam líderes. Então, esse preconceito em relação à gravidez, que eu acho que é um dos principais desafios, que é o maior, que a gente tem de aprender a mudar o ambiente. A gente tem de sair para fazer exame, a gente passa mal, né? E a gente não está doente, não. A gente, muitas vezes, tem de mostrar ainda muito mais trabalho, e a gente mostra mais trabalho quando a gente está grávida. E você enxerga que essa movimentação das empresas em questão ao que você acabou de falar, esse case do centro de custo, da insegurança da mulher em continuar no emprego, em ser mandada embora, ainda persiste? Olha, eu acho que, assim, por lei e por muitas coisas que aconteceram, isso mudou, né? Então, a questão de você garantir que depois, na sua Após a licença. após a licença, também você tem um período que você não pode ser demitida, apesar de a empresa fazendo acordos, mas há uma lei em relação a isso. Então, algumas coisas são conquistadas. Mas a gente sabe que no mercado até informal, enfim, essas coisas ainda existem. Então, assim, o preconceito realmente da gravidez acontece. E a gente está criando, assim, sabe? Uma criança que está sofrendo uma pressão. A gente está passando tudo isso para o bebê, né? Então, isso eu acho que é um dos mindsets que a gente precisa, sabe? Colaborar, ver rede de apoio, sabe? Contar com o companheiro. A gente sabe que tem muitas mães solos também, né? No mercado. Então, que hajam creches, que hajam formas para que essa mulher tenha, talvez, uma maleabilidade e que, sabe, possa buscar seu filho na escola, possa ir à reunião, que não precise ficar mentindo, né? Que hoje tenha essa verdade, né, entre os líderes e que eles possam aceitar. Recentemente, sabe, uma das executivas estava com a filha doente e a resposta do CEO foi a seguinte: você sabe a cadeira que você está sentada e você sabia muito bem que tudo isso ia tomar seu tempo. Por isso, peça para sua mãe levar sua filha ao médico. Infelizmente, Né? ainda não há empatia com a mulher. O que eu digo é que essas empresas, elas vão perdendo talentos e elas não vão ter mais espaço, Evelyn. Assim, daqui para frente, a gente tem uma geração que é chute na porta, elas estão com outro pensamento.
E é por isso que a gente tende a repensar na gestão, numa gestão humanizada, seja por homens e por mulheres, porque muitas de nós também aprendemos a ser competitivas umas com as outras, né? Também a usar um mindset de se masculinizar muitas vezes na operação para poder se destacar e para poder pertencer ao grupo. Sim. Né? E ainda assim sofrer o preconceito de ser julgada, talvez, como grosseira ou algo do tipo, quando você age parecido com um homem, por exemplo. Sim. Isso é muito comum, né? Então, quando o homem ele grita porque ele está sendo forte, e quando a mulher uma grita, mulher ela é grita, escandalosa. ela é histérica, ela é louca, né? E recentemente mesmo, eu estava tomando café com o editor da Forbes e eu estava contando história e ele falou assim, Sandra, mas isso assim a gente ouve há tanto tempo e isso permanece. Então, a gente tem... eu acho que tem também o choque das gerações e 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente ouve muito ainda uma geração tradicional que se manteve assim e que não quer mudar. Já está, às vezes, no fim da carreira, e é assim que eu trabalho, é assim que eu dei certo, né? Eu vou continuar, mas não é assim mais. Não, talvez você tenha dado certo, assim. Mas a que custo? O que ficou ao seu redor? Qual legado você deixou? Né? É isso que eu acho que os líderes têm de ter como mindset. Qual é o legado que você deixou para tudo isso? Né? A gente vê tantos líderes, depois você começa a ouvir as histórias, e aí você entende por que aquela pessoa, sabe? Ajuda aquela forma. Assim, ajudou e fez a transformação das outras. E outra, às vezes, quando o líder ele cobra de você, e às vezes ele é até ríspido, você o respeita quando você sente também que ele tem a competência para isso. Sim. E que ele fez no momento, talvez, que ele também tivesse pressionado. E você também tende a entender isso. Né? Não é fácil a gente estar num palco do varejo. A gente sabe isso, os desafios são enormes. Sabe? A questão da reposição, a questão de lidar com as pessoas, a questão dos fornecedores, de faltar produto. A pressão é gigante. Sabe? Mas se a gente não tem uma colaboração entre todos, a gente não consegue colocar esse palco de uma forma que o cliente também perceba a nossa cultura. Você falou do conflito geracional. Qual é o seu pensamento para o futuro? É otimista? Você acha que as coisas estão caminhando para mudança? Ou não? Ou talvez elas continuem de uma forma, talvez em passos mais lentos? A gente tem uma forma, tô falando como pessoa, tá? Que é como se a gente estivesse num pêndulo. A gente às vezes tendia para o extremo para a gente aprender a se equilibrar. E quando a gente vê essa geração que eu não quero isso para mim. Desculpa, mas eu vou trabalhar de domingo a domingo sem ficar perto da minha família. Não tenho bem-estar, não sou respeitado. O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu sofro como, de repente, eu sou uma operadora de caixa. Passo por pessoas super mal-humoradas que me tratam mal. Não tenho uma liderança que me apoie. O que eu tô fazendo aqui? Começaram a pensar qual o custo disso pra mim, né? O que vale sofrer esse tipo de tratamento, esse tipo de situação? E aí é que vem, na verdade, esse chute na porta aqui, que eu não quero mais. E aí? Dia 19 de março, então a gente vai ter o nosso evento do Mulheres do Varejo falando de saudabilidade para sustentabilidade, porque a gente nunca viu tantas pessoas afastadas por doenças mentais, e a outra é essa falta de mão de obra, que tem muito a ver com as lideranças também tóxicas acontecendo e essa mudança de geração, né? Então, quando eu vou
para um extremo e dou esse chute na porta, eu vou estar perdendo também mão de obra. Para você ter uma ideia, os caminhoneiros estão se aposentando e a gente não tem uma reposição de caminhoneiros. A nossa malha é rodoviária. Você imagina quais os problemas não teremos de abastecimento para um futuro, e eu estou falando de um futuro próximo, tá? Porque a gente não vai conseguir construir assim, sabe? Ou vai ter carros voadores para, né? Como você falou, nada acontece de um dia para o outro. Não vai ter. Então, como é que a gente começa a mudar mindsets para que essa geração também nos acompanhe? A gente está justamente no extremo. Por quê? Então, esse é o momento do extremo. Eu acho que esse momento do extremo, que as pessoas começam a comentar. Como o mundo tá chato, agora a gente não pode falar nada, tudo é mimimi, né? Essas crianças de hoje em dia. Né? Então, chega no extremo. E como é que a gente pode, então, chegar no equilíbrio? E eu acho que é esse extremo que a gente está passando agora. Então, tá tudo muito, muito, muito confuso. E principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a pensar no bem-estar. Realmente, a pandemia, ela deu um salto em tudo. Tudo que andava um pouco mais lento, a pandemia veio abrindo a porta de uma hora para outra e fazendo você repensar. Realmente, a pandemia foram 2 anos de reclusão até. Sim. E aí você pensa, quanto tempo eu vou viver? Eu tô nesse mundo assim para sofrer e para passar por, né? Eu quero hoje um bem-estar. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que nos últimos 10 anos, né? Isso Rafael Haddad estava me contando, né, do Amo Varejo, que nos últimos 10 anos surgiram aí mais de 1.500 novas profissões. O varejo tem que ficar atento a isso. Né? Mas em qual linha essas profissões Em várias. E você vê em redes sociais as coisas mais, né? Então, gente, os influencers. 10 anos atrás existia, né? Influencer? E aí elas vão se desdobrando de coisas que você pode fazer em home, você pode atender em home, né? As coisas que foram facilitadas com a chegada da internet, os atendimentos até psicológicos que você hoje pode fazer, né? Telemedicina, que também ajudou. Então, tecnologia também veio e também outras alternativas, que são aquelas que você não precisa trabalhar de domingo a domingo, né? E aí eu conversando com a Rafa Haddad, ele me fala assim, olha, num dos treinamentos que eu dou, há um dos donos de supermercado numa cidade no interior, que ele estava tendo muito problema no fim de semana, né? E faltavam muitos funcionários. E aquela, enfim... engajamento dos funcionários nos fins de semana. E aquela loucura, principalmente no fim de semana, que há mais volume, né, de pessoas, enfim. E visando que na operação ali do supermercado, são pessoas mais jovens também que trabalham. Isso. Então, as pessoas faltam. Você tem que falar, quer saber? Eu vou fechar os domingos, fez as contas, demitiu algumas pessoas, fez um plantão para que elas trabalhassem, então, um sábado por mês. E ele passou, então, a ser o queridinho da cidade. Todo mundo quer trabalhar no supermercado dele. E aí eu perguntei para o Rafa, mas você acha que é a saída? Porque um varejo farma, por exemplo, ele tem de trabalhar de domingo a domingo. É um serviço essencial. Opção, né? Exatamente. Né? Então, e a gente também vai ter pessoas jovens trabalhando nessa operação. Né? Como isso se resolve? Então, essa discussão que a gente começou a levar é justamente a cultura. Eu disse para ele que a Padaria Real, lá em Sorocaba, muito conhecida pela deliciosa coxinha. O que me falaram dessa padaria na última semana, você não tem noção.
Mas além da coxinha, assim, você percebe um diferencial no atendimento, sabe? Então, quando você pede um café, simples café, você tem um bilhetinho escrito à mão, assim, sabe? De gratidão. Aquilo muda ao ler aquele bilhete, né? Pequenas coisas que voltam de novo na questão do pessoas se importando com pessoas. Talvez a pessoa que leu o bilhete estava num dia que precisava ler o que estava escrito naquele bilhete. Pois é. E aí, assim, eu fui a um evento onde um dos proprietários, enfim, ele palestrou. E no intervalo desse evento, você poderia participar de um círculo com os colaboradores. E eu fui, então, até o círculo da Padaria Real com os colaboradores e conversar. E foi uma coisa incrível, porque eles se orgulham do trabalho. E muitos disseram, eu prefiro trabalhar do que ficar na minha casa, porque lá eu tenho respeito, lá eu troco com as pessoas, eu sou capacitado. E assim, para você ter uma ideia, a ONU escolheu 22 países com programas, 22 empresas em diversos países com programas de diversidade e inclusão, e a Padaria Real foi escolhida. Então, ela é recepcionada por vários empresários, vários ministros, muita gente vai lá só para ver o que o cara faz. Eu não estou falando que ele não tem uma padaria, se não me engano, acho que são 10 unidades espalhadas por Sorocaba, enfim, né? Então, ele tem uma equipe relativamente grande. A gente não está falando que não dá para fazer porque é uma padaria. Não é uma padaria. É uma rede, né? É uma rede. Então, a gente consegue, sim, se desdobrar. Ele tem baixo turnover, quase ninguém falta, é difícil alguém faltar. Então, assim, é possível? É possível, gente. É possível. Com o diferencial ali talvez da experiência que os próprios funcionários têm no seu emprego, o engajamento ali com os funcionários. Então, o que falta, talvez, para os supermercados terem esse engajamento dos seus próprios funcionários? Dos seus operadores, dos seus repositores. E é uma das coisas, assim, que a gente tem trocado muito entre o grupo, que é essa falta de mão de obra que eu acho que está começando a acontecer, vai acontecer ainda muito mais, né? A gente já viu Nova York passando por isso, quando muitos visitaram a NRF da penúltima vez, né? Os restaurantes fechando mais cedo por falta de funcionários. A gente começa a ver novamente nos supermercados as plaquinhas de precisa de padeira, açougueira, operadora de caixa, né? E a gente fala assim, gente, a gente está no mundo que todo mundo tem um celular, né? Como isso está acontecendo? O que está acontecendo, né? Então, estamos discutindo e nós mulheres estamos programando um projeto de mentoria que nossas mulheres dentro do grupo, que já são mulheres muito poderosas, eu sempre falo. O IMDV. Do Instituto Mulheres do Varejo, do IMDV. Elas vão ser capacitadas num programa de mentoria e a gente está fechando aí. Agora a gente está fechando com o pessoal do G10 Favelas para poder auxiliar tanto empreendedoras periféricas como a população periférica, também mulheres periféricas, para que a gente possa conscientizar, possa capacitar, possa trazer o nosso lado técnico para quê? Para que o varejo também não sofra dessa questão e a gente também, mais do que nunca, tem de conscientizar. E esse é o nosso trabalho cada vez mais. Tanto é que esse mês aqui de março estou lotada de palestras que a gente leva a conscientização e a gente não chama só as mulheres, mas chama os homens para isso, para que a gente capacite líderes também e troque ideias e tragam aliados, porque nós temos um grupo, para quem não sabe, a gente tem um grupo de homens também, chamado Eles por Elas, composto aí por diretores, CEOs, gerentes, que são os nossos apoiadores a transformar esse mindset também dentro das empresas onde estão. Então, a gente precisa mudar para que haja também líderes que pensem no lado da diversidade, que pensem nessa questão da ambientação em relação às mulheres, em relação
a tudo que está acontecendo mesmo no mercado e nessa outra geração na ponta, para que a gente não sofra, né? A tecnologia vai chegar e eu acho que muitos outras profissões são criadas, né? Justamente para que a gente se transforme, e a gente precisa se transformar. Então, eu acho que a gente está sabe, no pico do pêndulo e a gente está começando a descer um pouco para aprender a se equilibrar. Pra gente aprender o equilíbrio, né? Do momento. É. Falando sobre o Instituto Mulheres do Varejo, onde você é presidente do Instituto. Sandra, fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem e qual a importância até do IMDV para o varejo e a importância de representar as mulheres nesse setor. Sim. Muitos não sabem, mas a gente começou, foi uma força aí e coragem, né, das fundadoras, Fátima Merlin, que todo mundo no varejo conhece, a papa no gerenciamento por categorias, Sim. né? E Vanessa Sandrini, que é hoje a diretora do Empório Fasano. Então, as duas tiveram essa coragem depois de um caso de violência doméstica que uma executiva amiga tinha passado, né? Isso foi tão forte que elas resolveram, então, se reunir e falar, a gente precisa, não é possível que em pleno século XXI a gente passe por isso ainda. Só que em menos de uma hora, naquele dia que elas montaram, a gente já tinha mais de 100 mulheres no grupo. E isso é de um grupo o quê? De WhatsApp, né? Começou super informal. Começou super informal. E a gente está falando num grupo muito forte, com gerentes, então heads e diretoras, né? De marcas muito importantes. Então, a gente está falando de um Carrefour, de uma Renner, de uma Marisa, de uma Fast Shop, de varejo diversos, de uma Leroy, enfim. Todas estavam lá unidas para que a gente pudesse, então, tratar dos nossos assuntos desafiadores. Só que nessa época a gente achava que a gente deveria lutar pelos cargos de liderança que eram dos empecilhos, né? Uhum. E com o passar dos anos a gente percebeu então que não era bem isso. Que o que a gente precisava mudar era justamente fazer essa transformação no mindset de líderes e dar transformação no ambiente todo. Isso eu estou falando de homens e mulheres, para que nós pudéssemos ter nossas próprias escolhas, né? Então, a importância é que quem está dentro do grupo tem a obrigação de ajudar umas às outras. Uma vai levantar a outra. Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos muitas demissões. Há mulheres que estavam 15, 20 anos trabalhando, mas ainda têm um potencial para continuar no mundo corporativo. Não é uma mulher que vai se aposentar, né? E aí, uma ajudou a fazer o currículo, a outra indicou para uma outra vaga. E é esse círculo que a gente começa, então, se auxiliar. A gente recebe uma outra para fazer networking ou negócios. A gente troca muitas vulnerabilidades, né? É um grupo realmente de troca, né, Sandra? Então, de troca. É o que a gente está falando também da rede de apoio. O IMDV virou uma rede de apoio. E para você ter ideia, o ano passado, eu cuidei de 3 casos de violência doméstica entre executivas. Que eram do grupo também. Então, assim, a gente fala... parece que está tão distante, parece que é uma coisa da periferia, né? Eu também sou embaixadora do projeto Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que é do X na mão, né? Vermelho e tal. E lá eles rodaram uma pesquisa. E as mulheres que mais sofrem violência doméstica são as que trabalham. Então, a gente não está falando, sabe, de classe social, isso acontece em todos os níveis, todos os níveis. Então, a gente se apoia para isso. As mulheres acabam tendo coragem, que eu acho que é uma das palavras muito fortes que as mulheres, sabe,
elas começam a aprender, elas não estão sozinhas. Muitas se sentem sozinhas, muitas na liderança, porque você é, às vezes, única, está liderando muitos homens, né? E como é que você vai trocar se não existe também no setor muitas mulheres? Então, essa rede, a gente funciona como uma rede de apoio. E a gente também leva, então, isso como conscientização para as empresas que estão e que nos chamam para palestrar, para trocar ideias com os grupos. E é isso que a gente quer fazer. Então, a gente vai capacitar cada vez mais as mulheres. Então, muitas mulheres não atuam no LinkedIn, que hoje é uma das principais ferramentas aí de empregabilidade. A gente está capacitando as mulheres no LinkedIn. O LinkedIn também é um dos grandes parceiros que estão lá. Eles estão nos ajudando em relação a isso. A gente está fazendo outras parcerias com capacitação de mentoria. A gente vai fazer cursos de oratória para que as mulheres sejam palestrantes. Muitas delas, né, a gente com aquela síndrome de impostora, fala assim, mas eu tenho vergonha de falar. Será que alguém vai querer me escutar? A gente age assim, será que eu sou capaz? Uhum. Então, essa coragem a gente acaba trazendo e dando exemplo, puxando a mão, sabe, uma da outra, para que a gente siga, que a gente saia. E eu acho que assim funciona o grupo. Então, é uma inspiração que eu acho que a gente tem de levar para mais e mais e mais mulheres, que cada vez mais e mais mulheres venham com a gente. Sandra, se hoje uma mulher quiser fazer parte do grupo, sim, o que ela pode fazer, quem ela pode procurar e até se ela precisar sim. desse apoio, como que ela faz para participar? A gente tem uma linha de corte, mas por causa da mão mesmo, né? Que a gente hoje não tem tantas pessoas atuando. Então, e outra que assim, se a gente fosse colocar a base mesmo, tem muita rotatividade, é a primeira porta de entrada, então elas acabam não ficando no varejo, né? A gente tem o corte, então a gente recebe as pessoas que têm um cargo de coordenação para cima e que tenham pelo menos uns 5 anos aí no varejo, que é para ter um mailing muito forte, né? E que a gente possa trocar aí os nossos desafios do dia a dia do varejo. Para quem quiser, né? A gente tem o nosso site, que é mulheresdovarejo.com.br. Então, vocês podem ir lá entrar em contato no contato@mulheresdovarejo.com ou também nos procurar nas redes sociais, tanto Instagram e LinkedIn. Me procurar também, Sandra Takata. A gente faz uma entrevista realmente para ver se a pessoa está apta e se ela trabalhou. Muitas pessoas não são do varejo e querem participar, sabe? Headhunters, principalmente, querem estar lá no meio e assim, e não dá para, sabe, não dá para não ter contato no varejo e querer usar o nosso mailing. Então, a gente também classifica para que aqui o nosso mailing é para quem está no varejo, né? É para quem está lá no ecossistema. É para não perder a essência do que é o grupo, né? Então, nos procurem nas redes sociais ou me procurem nas redes sociais, que a gente faz todo um onboarding, faz toda uma explicação de como funciona o grupo para que a gente possa aí fazê-lo cada vez mais forte, fazer com que a gente transforme esse ecossistema para que a gente possa ter nossas escolhas. Sandra, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter trago todos esses insights. Eu acho que a mulher precisa realmente ter voz, a mulher precisa ser representada e eu acho que o Instituto, com certeza, cumpre muito bem esse papel no varejo, então parabéns pelo trabalho. A gente é que agradece pelo espaço, a gente fala qualquer espaço que a gente tem, a gente tá lá. Então, o que tiver, assim, a gente vai conscientizando e a gente vai fortalecendo esse laço entre nós, mulheres. Mas é isso, mulheres precisam estar em todos os lugares. Mulheres também têm voz. E onde elas quiserem estar. E onde elas quiserem, com certeza. Sandra, muito obrigada. A gente agradece. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 18 horas, sai novo episódio do SV Tá On. Então, fique ligado no nosso canal no YouTube e nas redes sociais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.